E aí, meus caros, como é que os senhores estão, rapaziada? Como é que vocês estão? Ela estava um pouco sumida aqui do canal, mas hoje eu a trouxe de volta. Dona Notória. Dá um salve pra rapaziada aí, Lai. Oi, pessoal, tudo bem do lado daí? Tudo certinho? Eu me chamo Lai Oliveira, do canal Menotório Mundo. Lai, a questão é a seguinte. Eu trouxe você aqui hoje, inclusive, rapaziada, vou até esse cara aqui, porque certos assuntos, eles são meio complicados de você, sendo homem, falar sozinho, sobretudo quando depende muito do criador de conteúdo que a gente vai reagir, né? Essa moça aqui, pelo que eu já vi do conteúdo, eu acho que ela não ia gostar muito de ver um homem heterossexual opinando sobre o corpo da mulher por si só. Então eu trouxe uma mulher para ter lugar de fala, né, por assim dizer. Inclusive, Olai, eu até te pergunto, você tem algum problema, você vê, aliás, algum problema nessa questão dos homens debaterem entre si o corpo da mulher? É machismo? É proibido? Não, eu acho, na verdade, uma coisa idiota esse tipo de comentário. Você achar, por exemplo, que uma mulher, um homem não pode comentar sobre algo relacionado à mulher, a parte da aparência, porque desde sempre, homem, mulher, criança, jovem, comenta e opina sobre as coisas. A aparência é uma delas. A gente olha pro meio da rua e fala, nossa, essa pessoa tá bonita, essa pessoa tá feia. Então, pra mim não tem problema nenhum. Pois é, inclusive, foi até bom ter te trazido, porque eu tô vendo aqui, eu não vou compartilhar essa tela do comentário aqui agora, mas eu tô vendo aqui que ela colocou, cara, nas hashtags Red Pill, Red Pill Revolution, machismo, body positivity, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu. Você já percebe que ela realmente tem uma coisa muito profunda com essa questão do homem julgar o corpo da mulher, tá? Eu vou tentar, ao máximo, não parecer que estou julgando o corpo de ninguém, porque, no final das contas, eu prefiro muito mais dar a opinião masculina em si do que um julgamento superficial sobre o corpo da mulher, entendeu? Mas, tá pronta? Claro. Vamos ver o que ela tem a dizer então aqui. Imagina só, você se arruma toda, se acha maravilhosa para curtir o seu jantar especial, mas parece que para muita gente, peito que não desafia a física é motivo para ataque pessoal. E se eu estou por aqui, vocês já sabem que tem comentários sem noção. Os comentários não são em português, então tem uns errinhos de tradução. Como pode uma garota tão nova ter o peito assim? Eu tenho quase 50 e ainda tenho ele no local e natural. Bem, acho que é pelo tamanho e não usar sutiã. Eles estão derretendo. Panquecas. Você passou um ferro nos seus seios, por acaso? Linda, porém um sutiã cairia bem. Me poupem, né, gente? Vergonha, sinto muita pena dela. Ela ainda é tão nova. Sinceramente, eu tenho muitos vestidos assim. Ela definitivamente poderia levantar as alças. Parece terrível. Esse parece terrível, na verdade, só pela tradução e os meus anos de inglês, eu já sei que significa está terrível, não parece terrível, porque no inglês ele fala looks terrible, tipo assim, tá terrível, sabe? A aparência tá horrível. Entendi. O que eu queria chamar a atenção aqui é que, cara, é só mulher. É só mulher nos comentários, não tem. Até agora eu não vi um cara opinando nesses comentários que ela trouxe, entendeu? É porque a mulher É aquela questão da comenta. sororidade, né? Daquele seu vídeo. Eu fiz a falsa sororidade feminina. Total, cara. Isso acontece muito. Eu acho que as pessoas também têm que prestar atenção no seguinte: você opinar sobre o corpo de alguém ou sobre algo relacionado a alguém, eu não vejo um problema. Não é normal uma pessoa jovem, por exemplo, ela ter uma estrutura física que não é correspondente com aquela idade dela. Você é estranha. Se você vê uma pessoa que é muito mais velha parecendo ser mais nova, você vai comentar. E vice-versa, uma pessoa mais nova que tá parecendo mais velha, uma pessoa mais nova que não tá se cuidando, entendeu? Então, a gente tem um padrão comportamental, a gente tem coisas na nossa cabeça que que a gente determina de acordo com a idade e com o tempo também. Então, se aquilo não segue um padrão, a gente comenta, é normal. É, porque aqui a questão ela é um pouco delicada, porque se trata de uma moça que ela é jovem, bem bonita, mas que ela tem uma parte do corpo específica que ela tá meio que fora do padrão, né? Porque, assim, não sei se foi por causa da maternidade, porque eu já vi muita menina assim, que tem os seios bem caídos porque já foi mãe. De repente, muitas não tiveram sustentação dos seios depois da fase de amamentação. Muita coisa pode estar acontecendo aqui, entendeu? Então, isso acaba também inflamando muito a questão do discurso feminista sobre, o corpo da mulher, de repente ela já amamentou, então é um baita de uma covardia você, de repente, ridicularizar o seio dela porque tá caído, você não sabe se ela já foi mãe. Aí nasce toda uma problemática. Mas o meu ponto é o seguinte. Eu acho que quem se expõe na internet tem que estar preparado para poder receber todo tipo de argumentação, ou até mesmo piadas de mau gosto, Eu ia falar isso. todo tipo de webbullying, cara. Eu, quando coloco meu vídeo na internet para dar as minhas opiniões supostamente machistas, eu tô disposto a aceitar que mulheres venham atacar, de repente, a minha cara amassada, ou sei lá, me criticar de alguma coisa porque eu falo de uma questão de mulher. E tá tudo bem, cara, eu não me importo nem um pouco, entendeu?
esse negócio de vedar o discurso porque é errado, e XYZ, eu acho isso uma tremenda de uma imaturidade, entendeu? Eu penso da mesma forma. Eu acho muito engraçado porque essa moça que postou o vídeo, possivelmente que mostrar ali que tem uma aceitação do corpo e tudo mais e tal, porque normalmente elas fazem isso. Você sabe, você consegue olhar um vídeo e saber, pô, se eu colocar isso aqui a galera vai cair em peso em cima. E ainda assim você posta. Por Justamente. quê? Porque você quer aquele negócio da aceitação. Se você quer receber todos os bônus com relação a alguma coisa, aceite os ônus também. E pronto, isso é um fato. Não precisa ficar choramingando. Não, mas sabe o que mais me deixa revoltado, antes de eu voltar aqui ao play? É que eu já percebo que existe essa questão muito implícita. Eu acho que nunca eu ouvi alguém falar isso na internet. Falar do corpo feminino, por mais que ela esteja problematizando isso aqui, é um tipo de atitude vedada somente às mulheres. Por exemplo, se um cara, de repente, comenta ali... Vamos supor, essa mulher lançou o vídeo hoje, 6 da noite. Bum, 6:01, um cara já comentou do peito dela. E aquele comentário começou a pegar muita atração, gente comentando e tal. Velho, na hora o discurso muda. Bum, ia ter um monte de mulher massacrando esse cara, defendendo e falando o quanto ela é linda. Mas se não tiver nenhum homem, vai começar a aparecer uma ou outra ali falando que ela tem um peito caído, que, nossa, jovem demais por ter esse peito caído, blá blá blá. E, cara, vira todo um campo de guerra virtual, onde mulheres criticando e talvez outras tentando defender e tal. Mas os homens não podem. Então, tem um livro chamado A Revolta de Atlas, né, da Way Rand. Ela fala muito sobre essa parte do individualismo, ele ser o motor da vida. E ninguém parece que percebe que ninguém é obrigado a validar escolhas alheias só por serem do mesmo gênero. Então, por exemplo, eu tenho minha individualidade, eu gosto de uma coisa, eu posso olhar para aquilo, achar legal, achar bonito, achar feio. Eu parto do seguinte princípio: se eu vejo uma coisa e eu não gosto, e o meu comentário não for para agregar algo positivo ou uma crítica construtiva, eu tendo a não comentar. Só que tem coisas que eu juro que eu me seguro, mas às vezes eu não consigo. Eu faço, gente, essa pessoa tá pedindo. É, Então, tipo assim, aí às vezes eu solto um comentário ou outro. Na verdade, meus comentários são muito envoltas mais em GIF. Mas, enfim, eu parto desse princípio, entendeu? Porém, é aquela coisa, como eu falei, ninguém é obrigado ali a validar as escolhas alheias ali, só porque é do mesmo gênero da pessoa, não. sim, sim, sim. Vamos ver aqui, que tem mais coisa que ela vai falar. E assim caídas estão minhas esperanças de ser milionária. Mas nessa idade ficou tão baixo, com uns copinhos de silicone o vestido ficaria melhor. Essa é a combinação de genética desfavorável com falta de exercício físico. Natural não significa murcho. Nossa Parece senhora. 2 cebolas numa meia. Não, O que essa- mais me essa me chamou a quebrou. atenção foi que boa parte desses comentários veio de mulheres. Não, essa de 2 cebolas na meia me quebraram, maluco. Meu Deus do céu. Ai, gente, sensacional. Traga um Oscar pra essa pessoa. Não, mas ela já meteu aqui um machismo aqui, que meu Deus do céu, mano. Isso mostra como o machismo não Olha vive isso. só na fala dos homens, ele também se infiltra em nosso inconsciente. A gente cresce acreditando que precisa competir uma com as outras e que o corpo feminino é um espaço público, aberto à opinião e o julgamento de qualquer pessoa. Mas isso não é natural, é aprendido. E se foi aprendido, pode e deve ser desaprendido. Desejo boa sorte pra ela pra desfazer essa engenharia social. Porque desde que eu me conheço por gente, e acho que posso falar aqui que desde que o mundo é mundo, mulheres são competitivas pra ver quem é mais bonita, quem tá mais magra, quem tá simplesmente pegando o melhor homem. Assim como os homens sempre competiram por quem é mais rico, quem tem um pau maior, quem de repente é mais alto, quem pega mais mulher. Tipo assim, eu não falo que isso daí é uma misandria da parte das mulheres. Ai, porque as mulheres só pré-selecionam os homens, então isso meio que condiciona os homens a essa guerra eterna de competição pra ver quem é o mais pegador, quem é o mais rico. Pois Cara, é. a sociedade é assim. Pois é, você dizer ali, isso para mim parte muito dessa questão de um erro lógico, né? Porque ela está reduzindo toda essa questão do machismo. Só que dizer que todo comentário ali, ele é machismo, como é que eu posso dizer? Simplificar demais a realidade. Você está opinando ali, opinando sobre aparência, não é uma coisa que... opinar, perdão, sobre aparência, não é um fenômeno ali exclusivo contra mulheres, é a parte, como eu falei antes, do ser humano, entendeu? É da natureza humana, porque engraçado é que homens também são julgados pela questão do corpo, por ter cabelo ou não ter cabelo, por questão de Sim. idade, por questão de roupa. Então, reduzir tudo a uma opressão invisível é uma forma ali de vitimização coletiva, vamos chamar assim, porque a chamada, por exemplo, se você verificar, esse mesmo tipo de mulher é aquela que levanta sempre a bandeira da sororidade. Só que
a gente percebe que isso cai por terra nessa questão. Porque mulheres têm opinião, pô. Eu não vou olhar para uma mulher e ver que a mulher não tá legal e vou dizer, nossa, você tá linda. Eu acho uma ofensa você chegar para uma mulher e dizer isso. Também. Porra, a mulher tá feia. Eu vou até contar um exemplo. Uma vez eu fui numa festa, né? Eu, minha irmã, minha mãe. Chegando nessa festa e tinha uma moça que tava maquiada. Só que ela tava, tipo, estilo Dona Benta. Patrocínio Dona Benta. Tava muito branco o rosto dela. E tava todo mundo falando com ela e eu fiquei calada. Eu fico horrorizada com a situação. Aí eu chamei ele e fiz, amiga, seu rosto, ele tá muito branco. Sua Tu conhecia maquiagem não ela? tá legal. Não. Tu sabe como é que eu sou. Aí eu... amiga, sua maquiagem não tá legal. Aí ela, ai, você acha? Eu realmente está muito branco. Eu tirei uma foto, mostrei pra ela. Ela, meu Deus, ninguém me falou. Eu, pois é, mas eu vou te falar. Vai lá e tira o excesso, passa um paninho. Quando ela passou o paninho, ela veio, tava linda. Outra coisa, a mulher é muito bonita. Um ponto muito interessante, a mulher é muito bonita. Então a maioria ali fez agir de uma forma falsa, porque não sinalizou que aquilo não estava legal nela. Sim, Entendeu? sim, Então, eu sim. não sei se foi competição para derrubar a moça ou se de fato as pessoas ficaram um pouco assim reservadas. Como eu não tenho muito essa questão do filtro, eu fui e falei. Provavelmente, eu acho que podia ser mais a questão a falta de... a questão do filtro, né? Tipo assim, pô, como é que eu vou chegar pra uma pessoa que não conhece e falar pra pessoa que a maquiagem dela não tá legal, entendeu? A pessoa pode reagir Não, mal, eu também não tá faria, não. legal não tá legal é pouco. Tava absurdo. Tava ali a lá Gasparzinho. Mas sabe o que é uma coisa que me incomoda quando eu vejo essa moça aí falar que isso é culpa do machismo? É que ela simplesmente está partindo do princípio que mulheres não podem ser canalhas o bastante ao ponto de terceirizar até isso. Por exemplo, um monte de mulher detonando a mina por causa do peito caído e ainda assim ela precisa terceirizar a culpa pros homens. Falar que isso é machismo, entendeu? Ah, tipo assim, Isso é nossa... verdade. Assim, tipo, cara, mulheres não podem ser tóxicas umas com as outras. Ainda, cara, mesmo em algo tão peculiar da mulher, ainda tem que colocar o homem no meio e falar, isso aqui você só tá sendo tóxica por causa dos homens. Exatamente, ou É seja, um absurdo, cara. os próprios comentários mostram que não é um complô masculino, e sim uma crítica entre pessoas. O que existe ali não é um sistema machista, mas a liberdade de cada um de expressar a opinião, sendo ela justa ou adequada ou não, entendeu? O erro está em querer, na verdade, acredito, em blindar essa parte de um grupo inteiro não poder falar alguma coisa por conta de qualquer julgamento. Como se fosse intocável. Nossa, não podemos falar nada contra uma mulher que, que tem 20 anos e está com o peito no pé. Eu vou comentar mesmo. É porque toda essa retórica do machismo parte de uma seguinte premissa. Toda e qualquer mulher que tem uma opinião tóxica acerca de si própria ou das mulheres, ou são, especificamente porque aprenderam com o patriarcado. Como se toda mulher fosse tóxica porque existem homens na sociedade, entendeu? Porque a sociedade é patriarcal. E eu acho que isso é uma coisa meio complicada, porque na era do feminismo, onde todo mundo está condicionado a ter uma visão mais libertina, a ter uma visão mais liberal da sociedade, de modo geral, a gente está caminhando sim para uma sociedade mais liberal. Mesmo nesse ápice, ela ainda insiste em falar que a sociedade é machista a um ponto de isso influenciar as mulheres no íntimo do machismo, como se a gente ainda vivesse nos anos 80. Onde a gente tem uma sociedade onde os homens estão cada vez mais afeminados, emasculados e cada vez tentando se adequar às demandas de uma agenda mais feminista. Então Não, eu acho... Isso corrobora totalmente, porque transforma cada opinião ali como se fosse um tipo de opressão. Sim. Cria uma cultura da vitimização que, não, na verdade, é contra totalmente esse empoderamento que elas falam. É mais sobre fragilidade. Você até tocou num ponto que me fez pensar em algo que eu não tinha parado para pensar. Quando ela diz que as mulheres o são por conta do machismo, a minha visão é que ela está simplesmente tentando invalidar a capacidade da mulher de pensar por si própria. Tipo assim, então numa sociedade cada vez mais empoderada e feminista, com mulheres cada vez mais livres para poder pensar e se vestirem e fazer o que bem entenderem, é sério que elas não têm capacidade de pensar por conta própria acerca de uma das outras, então... É complicado, cara, é complicado. Se trata muito a mulher como uma pobre coitada indefesa que tem que estar sempre precisando de proteção, e o homem como um eterno vilão, como se ele fosse culpado por qualquer coisa na sociedade, até coisas que eles não têm diretamente falando uma culpa, né? Mas vamos aqui voltar aqui só pra gente finalizar. Tá. Nós, mulheres, precisamos parar de reforçar esse ciclo. Precisamos aprender a nos apoiar, a praticarmos a sororidade e juntas combatermos esse pensamento machista. E se você gosta desse tipo de reflexão, puxa uma cadeira, fica aqui com a gente e seja muito bem-vinda.
Tá, mas convenhamos, cara. Sendo homem, falando aqui do seio dessa moça, ela é uma moça bonita, bem vestida. Isso aqui se resolve, cara. Eu acho muito difícil que um homem iria recusar conhecer essa mulher por causa dos seios, entendeu? Então, falar que por exemplo, é machismo é uma coisa até complicada, porque por ela ser uma moça bonita e bem vestida, a maioria dos caras iria querer conhecer, entendeu? Isso aqui se resolve com um pouco de silicone, como é que é o nome? Uma mastectomia. Eu acho que é mastectomia, né? Nossa, tá sabendo legal, hein? Eu conheço mulheres, né, pô? É normal a gente conversar sobre essas questões. Eu acho que é mastectomia o nome. Então isso aqui se resolve, entendeu? O homem não ia deixar de ficar com a mulher por causa de um detalhe desse, não. Pra mim isso é uma coisa muito mais entre as mulheres. Até porque, sejamos sinceros, no Brasil especificamente, pelo menos, eu arrisco dizer que os homens se importam muito menos com os seios das mulheres do que as próprias mulheres entre si. Entendeu? Então, na verdade, eu acho que depende muito. Eu acho que quanto mais elevado o grau ali da pessoa com relação ao cuidado com o próprio corpo, mais ela exige o cuidado com o corpo do outro. Sabe o que o homem liga mais? Claro, eu sei que eu conheço homens que ligam muito pra peito e tal, mas no modo geral, eu acho que no Brasil o homem liga muito mais pra quadris e glúteos do que pro seio em si. Uma menina com um peitão e sem bunda versus uma menina sem peito nenhum, mas com muita bunda, eu acho que os homens no Brasil querem mais a segunda. A que tem pouco seio e bastante bunda. Inclusive, eu até deixo aqui essa enquete pra rapaziada aí. Vocês podem comentar. Mulher peituda e sem bunda ou mulher tanajura e despeitada? Eu vou na segunda, sem... Mano, a segunda a vida toda. Nunca liguei muito pra esse negócio de teta, não, cara. Mas aí fica essa enquete aí. E se a moça do vídeo vier falar, minha querida... Teta. Eu ainda tenho a minha opinião, vocês me desculpem aí e tal. Eu sei que você tá nesse embate aí. Vamos desconstruir o machismo, não pode falar do corpo da outra. Pode. Pode falar assim. Se uma mulher não gostar do que eu falei, é só me processar, tá? Agora, falar que eu não posso falar é um pouco demais. Ela precisa entender que, e todo mundo precisa entender, você comentar sobre o outro não é um tipo de machismo institucionalizado, ou internalizado, ou sei lá o que é que ela queira falar. É simplesmente ali a natureza humana de comparar, de julgar, de competir, isso é normal, entendeu? Sim, sim. As pessoas precisam parar com isso. Transformar cada crítica ali em um tipo de opressão vai estar criando sempre uma cultura dessa parte da vitimização. Eu já falei isso antes. Tem um livro, eu já citei ele no canal também, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Ele fala ali que, ele não fala exatamente com essas palavras, mas a ideia central é que o ser humano ali, ele encontra uma dignidade, não fugindo de críticas, mas enfrentando, ressignificando as experiências. Então, você expor algo na internet e outra pessoa ver, vai fazer com que aquela crítica vai doer. Mas você pode usar aquilo como uma forma, um combustível para fortalecer ali você no seu íntimo ou buscar uma melhoria. E outra coisa, não adianta. Se você expõe algo na internet e você não gosta da crítica, não expõe aquilo na internet, coloca aquilo privado só para os teus amigos. Você precisa entender, quando você expõe algo, sendo ele positivo ou não, que você acha que vai ser benéfico ou não, ele pode ter outra carga. Então, se você não aguenta críticas, não faça. Sim, cara. Mas o que ela pressupõe é que é mais bizarro de tudo. Por exemplo, as pessoas não podem falar, tipo assim, cara, versus não expor uma insegurança, versus, por exemplo, expor e querer que as pessoas não critiquem. Eu acho que você querer que a segunda aconteça é um pouco meio demais, não acha? Aqui, ó, pra você, eu tava falando pra você, tá vendo aqui, as hashtags tem aqui, ó, body positivity, aí tem aqui, machismo feminino, nossa senhora. Red Revolution, empoderamento feminino, ou seja, a gente tá lidando com uma moça aí bem empoderada, né? Bem da cartilha. Vamos ver que eu tô bem cega. Não, relaxa. É isso mesmo, entendeu? Inclusive, ela é de Caruaru. Caruaru não é Recife, não? Sim, Caruaru é o interior. Aqui, ó, mulher, hein? Mulher falou aqui, ó. Quem se expõe está sujeito a todo tipo de comentário. Correto. Corretíssimo, cara. Eu fico, assim, injuriado quando vejo gente falar que que não pode falar. Pode sim. Porra, eu acho que isso aqui ainda é uma... Tá, o Brasil não é mais uma democracia, mas a gente ainda acha que existe o direito de poder falar e ser processado pelo que a gente fala, né? Não, só vai deixar de ser uma democracia mesmo daqui a algum tempo. Eles estão comendo já, nossa... Eles estão tirando e comendo nossa liberdade de pouquinho em pouquinho. Pois é. E essa moça ainda sugere que as pessoas não falem essas questões. Aqui, elas falaram alguma mentira? Falar a verdade agora é crime? Tanto mimimi, isso aqui é o quê? É uma moça? Não sei, é uma foto de um casal, não tem um nome. É Nájila. É uma moça. Nájila Machado. Tá vendo? Uma mulher, mano, pelo amor de Deus. Bom, pra quem não tá enxergando, essa é uma vista muito boa, hein?
Aí a outra aqui falando, antes de comentar qualquer coisa na internet, pergunte-se, eu falaria isso olhando na cara dela? Se a resposta for não, então não comente. Esse argumento aqui é extremamente infundado. Não tem. Cara, se você for levar por esse lado, então você não pode falar muita coisa na internet. Ah, porque eu não sou. É tipo, por exemplo, as pessoas que acham que só pode Eu comentar um posso. assunto. É tipo as pessoas que falam que só pode comentar um assunto que entende dele. Imagina se a internet fosse pautada em só dar opinião se você tiver propriedade sobre o assunto. Então você vai ter internet professor, né? E especialista em Bem, alguma coisa. eu falaria, não tem problema nenhum. Sim. Eu exatamente falaria isso naquela da pessoa, amiga, existe uma cirurgia que a gente faz. Não, a questão é que, cara, isso aqui é a beleza da internet, entendeu? A internet, ela é quase um livre mercado. As próprias pessoas regulam o modo da internet agir. Se a internet está assim, é porque a coisa se deu assim. Tentar fazer uma engenharia social ou então passar na base da lei da força, que as pessoas não possam falar, eu acho que isso aí é um pouco utópico e um pouco infantil, para ser sincero. As pessoas. Eu até proponho, Olá, uma reflexão aqui. Vamos comigo na reflexão? Claro. Vamos supor que eu tenha uma filha. E essa minha filha, eu tenho medo de que alguém na rua faça uma maldade com ela. Portanto, eu não deixo ela sair de casa. Certo? Para lugar nenhum. Que não seja com a minha Certo. presença. Ao mesmo tempo, eu não quero que ela coma comidas que possam desenvolver câncer. Então eu não vou dar para ela ultraprocessados, eu não vou dar para ela todo tipo de comida industrializada. Só comida natural. Então, por consequência, ela vai ter que se privar de um monte de prazeres e experiências da vida cotidiana que as pessoas já estão inteiradas e participando porque é o que é. A sociedade ela tá com esse tipo de alimentação e você não tem muito para onde correr. E ao mesmo tempo, eu também não quero que ela vá para lugares onde tenham, por exemplo, esquerdistas e todo tipo de gente que eu não gosto. Então ela não vai para a faculdade federal, ela não vai para trabalho, ela não vai para lugar nenhum. O que vai acontecer com essa minha filha? Ela não vai fazer, não, não vai viver. Exatamente. O colateral dela vai ser, ela não vai ter autoconfiança para andar sozinha na rua, ela não vai ter experiência da vida porque vou privar ela de um monte de coisa, e por consequência, eu vou tornar ela uma pessoa extremamente frágil e extremamente sensível a qualquer tipo de vivência prática, porque ela não tem resistência. É tipo um corpo humano que não teve exposição a micro-organismos e bactérias e, portanto, não desenvolveu a imunidade. E aonde eu quero chegar com isso? Já entendeu onde eu quero chegar? Acho que sim, mas eu achei interessante Tá. esse pensamento. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse negócio de não podemos falar do corpo da mulher, não podemos debater certos assuntos porque isso é machismo, porque isso é ismo, é isso, aquilo, isso não pode ser falado. O colateral disso é que as pessoas vão ficar cada vez mais sensíveis. Na minha época de molequinho, e na sua época também de molequinha, bullying era pesado, as pessoas tinham, cara, uma penca de situação desconfortável para lidar com o dia a dia, e, portanto, muitos de nós crescemos sim com traumas disso, só que nós crescemos com uma baita resistência a um monte de tranqueira. A gente é a geração que olha, por exemplo, umas pessoas choramingando na internet por causa de piada, e a gente fala assim, mano, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Tipo assim, é sério, mano? Pelo amor de Deus, isso aí na minha época era café com leite, esse tipo de piada que você tá lidando, cara. Você não aguentaria um minuto, aliás, uma semana, pelo menos, na minha infância. E eu falo isso porque é o seguinte, não se deve privar discussões, debates e bullying, ofensa, webbullying, crime sim, tá? Mas para isso existe a lei. Agora, querer fazer uma engenharia social para proibir as pessoas de falarem certos assuntos vai tornar as pessoas cada vez mais sensíveis e cada vez menos resistentes. Sim, sim. O fato interessante sobre isso é que isso já acontece hoje em dia. A gente já tem isso, a gente já tem essa resistência. A gente só está fazendo com que essa resistência aumente. Daqui a algum tempo você não pode olhar, porque olha, por exemplo, já daqui a algum tempo não. Você já fez um vídeo sobre isso, eu também fiz falando lá a questão da academia, que a pessoa não pode olhar, que já vai ser considerado um tipo de assédio e tudo mais. Uhum. Então, tipo, daqui a algum tempo você não pode fazer nada mais. Você vai fazer o quê? Vai ter que olhar para o lado, se a pessoa lhe dizer oi, você não sabe se vai responder, porque pode ser que ela entenda que está sendo ofensivo. Sim. Então, é cada vez ficando mais... Eu sei que o exemplo que eu dei é ridículo, mas é porque está ficando ridículo a nossa sociedade. Tudo que a gente fala não está sendo medido da forma correta. Os comentários que tem no vídeo da moça, do primeiro vídeo que esse ser humano leu, pra mim tipo, beleza, eu achei alguns excessivos, achei outros engraçados, achei também. Se fosse comigo, se eu fosse postar uma coisa dessa e eu sabendo que eu poderia ter esse tipo de comentário, eu não postaria.
Justamente. Então, é sobre isso. Agora, se todo mundo estivesse elogiando, nossa, todo mundo é maravilhoso, empoderado, é incrível, nossa, você tá linda, que não sei o quê. Não, cada um tem opinião e ponto. A pessoa Cara. quer tirar o direito da gente de opinar. É porque essa gente de esquerda, vou te contar uma coisa, cara. Esse pessoal vive uma utopia de achar que o mundo é amor, nossa, que todo mundo se ame, que vamos vibrar boas energias. Cara, o mundo real, as pessoas elas têm suas frustrações, elas têm suas inseguranças, e muitas delas vão despejar nas pessoas aquilo que tá incomodando por dentro, cara. Muitas pessoas vão fazer piadas, sim, porque elas por dentro estão amarguradas, e, cara, a vida é isso. O que, olha só, pra mim, o limite é a propriedade privada. Entendeu? Se você não vai, por exemplo, ameaçar, cometer um crime real contra a pessoa, e isso a lei já assegura que você pode processar por injúria, danos morais, esse tipo de coisa, então cala a boca, não tem o que falar. Tipo assim, você não pode e não deve ser racista na internet, você pode processar, você não pode imputar crimes às pessoas. Agora, pelo amor de Deus, querer fazer todo um discurso de, temos que acabar com isso, por exemplo, comentários sobre a teta caída da mulher. Pelo amor de Deus, cara. Ninguém se importa com o homem calvo. Ninguém. Quando é pra acreditar um calvo, todo mundo vai na calvície do cara. Tadinho, Ninguém se importa com a dor do homem calvo, mano. Aqui eu vou militar pelo homem calvo. Vai se fuder, porque eu já fui calvo, já fiz transplante capilar, vou militar nessa porra também. Não, mas é sério. Eu acho que as pessoas elas precisam parar de buscar aplausos por sororidade, que é isso que ela quer. E outra, isso nunca existiu. A mulher, ela tem uma sororidade sim, desde que aquela mulher ela não gere uma competição para ela. Eu duvido se essa mulher fosse uma competição para essa outra, se ela estaria agindo dessa forma. É instinto feminino, entendeu? Eu acho que o caminho mais correto está em a gente aprender a ter disciplina com relação às coisas. Quando eu falo disciplina, é uma postura diante da vida que você, ok, vai fazer um comentário. Eu sou muito a favor de comentários engraçados. Teve alguma coisa que eu falei no meu canal que um rapaz rebateu. Mas rebateu de uma forma maldosa. Mas foi uma maldosa que o comentário foi tão engraçado que eu ri embaixo. Eu falei, pô, eu sei que foi uma ofensa, mas foi muito bom. Então, tipo assim, eu sei que tipo, o cara me escrachou ali, mas eu achei tão engraçado que eu não aguentei, entendeu? Eu comecei a rir. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas não trabalham a autoconfiança, elas estão muito, muito quietinhas. Então, por isso que eu gosto muito de falar de livros no meu canal. Eu acho que você lendo, você consegue absorver e aprender coisas que eu acho que a mãe e o pai dessa pessoa não ensinou para ela. Eu falo dessa que está comentando, porque ela, assim, óbvio, supostamente, porque ela tá falando como se a outra estivesse super incomodada, entendeu? Então, leiam coisas, por exemplo, eu gosto muito de um livro que eu tô lendo recentemente, que eu vou começar até, na verdade, eu já li ele, vou reler com o Lipe, tá? Que é o Arrume Sua Cama. Tem lições práticas aqui que você leva para a vida, e uma dessas lições é relacionada à parte de você não se entregar à parte do vitimismo. Na verdade, não é nem do vitimismo, ele fala relacionada à parte do... Ai, meu Deus. A parte de se sentir injustiçado. Lá na página 43, ele diz assim, que se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Então, é mais ou menos sobre isso que ele fala. Então, eu acho que você lendo, aprendendo a absorver informações e aplicando na sua vida, você evolui e se torna uma pessoa melhor do que essa moça aí. Sim, sim. Mas, cara, no final das contas, pra mim, mimimista é tudo hipócrita. Todas elas pregam sororidade. E como eu sempre falo, elas são muito da sororidade e do bem, e de toda mulher, sabe, ama outra mulher, toda mana abraça a outra mana. E todas elas acham a Thaís Carla maravilhosa, até ser comparada com ela. É uma baita hipocrisia. Agora ela tá emagrecendo, então agora ela já não faz mais parte do bondinho. Pois é, né? Toda mimimista acha a Thaís Carla a coisa mais linda, até você comparar ela com a Thaís Carla. Real. Aqui, o cara aqui, machismo, PQP. Forma de evitar comentários maldosos. Não postar nada, simples, anonimato. Quer aparecer? Aguente as consequências. Cara, é real, mano. Você não pode ser tão imbecil ao ponto de querer ir pra internet. E se, por exemplo, você publicar aqui, o vídeo original tem 115 mil likes, irmão. Pelo amor de Deus. Se você vai postar, você tem uma rede social aberta, você não posta coisas ali na expectativa de, cara, ninguém vai olhar com maus olhos ou vai comentar coisa, sabe, inconveniente. Aceite. As pessoas, elas podem comentar essas coisas inconvenientes. A internet é isso mesmo. Pois é.
Comentários advindos de pessoas vazias e superficiais. Simplesmente isso. Isso, ótimo. Eu acho isso é a internet, ó. Dê opinião e aí isso acabou. O que pra mim é um erro é querer suprimir o livre-arbítrio do outro de falar merda e, portanto, correr o risco de ser processado por isso. Se uma pessoa se expõe em redes sociais, tem que esperar todos os tipos de comentários. Do contrário, nem poste então. É isso. A outra mulher aqui, ó, a mais bonita não é, uai. Por que as pessoas se sentem tão confortáveis em dar palpite no corpo alheio? Porque as pessoas sentem... Eu me sinto confortável em dar palpite de qualquer... Não é nem palpite, é tipo assim, eu me sinto confortável em falar o que eu quiser falar. Exato. Se eu acho que eu devo falar aquilo. Tanto é que o Lipe, ele fica assim, às vezes, abismado com a minha capacidade de falar as coisas. Porque se eu ver uma coisa, gente, eu não gostar, eu vou comentar aquilo. Pra mim não tem problema. Aí eu lido muito mais com a incapacidade dos outros de absorver o meu comentário. Sim, por exemplo, por que as pessoas se sentem tão confortáveis em dar palpite no corpo alheio? Cara, vamos começar. A gente tá num país em que as pessoas se sentem plenamente confortáveis para ficar acompanhando vida de gente que não conhece. Big Brother, influenciadora de TikTok. Ai, se inscreve no meu daily, acompanha o meu daily. Cara, pelo amor de Deus, as pessoas ficam dando palpite de qualquer coisa. Por que você acha que as pessoas não vão dar palpite sobre o corpo alheio? Meu Deus do céu, eu fico, sério, eu fico injuriado com esse cérebro limitado. Cara, você tem que ter uma baita dissonância cognitiva. Você deve ter um abismo separando você e o conhecimento básico para você fazer esse tipo de pergunta tão infundada e tão inocente, cara. É o tipo de pergunta que eu espero de uma criança de 5 anos, entendeu? Não de uma mulher adulta. Pelo amor de Deus, cara. Quer falar do corpo de alguém? Pega um espelho e detona o seu. Assim a vontade passa e você vai dormir simples. Não, moça. E tenho certeza, cara. Tenho certeza que mulher que tá se incomodando é exatamente mulher que também é criticada. Mulher que não é tão bonita assim e sofre com isso. Mulher bonita nem tá aqui, tá na academia treinando. Se fuder. Tá revoltado. Não, eu fico puto, mano. A menina tá feliz, curtindo a vida dela e aceitando o corpo dela como é. Ao contrário de todas aqui que vivem em busca de uma perfeição que não existe pra agradar quem não tem a menor importância e ser bem vista aos olhos de quem não interessa. Cara, eu acho ótimo se você é assim, entendeu? Mas dê o direito das pessoas de serem superficiais, seu cacete. O vazio das almas, o vazio do ser, faz com que as pessoas sejam dessa maneira. Isso diz respeito ao tamanho delas no mundo. Um tamanho insignificante. Shakespeareana, meu parceiro. Não estão tentando evoluir e se aceitarem. Por isso criticam os outros. Beleza, minha querida, beleza. Me conte como é ser uma pessoa que se importa tão pouco com a opinião dos outros a ponto de ter um Instagram. Só hipócrita. Se parece mais feliz... Só esse último aqui. Só esse último aqui pra gente poder encerrar, tá? Se parece mais feliz com... se parece mais feliz que eu, mesmo... Como é que é? Se parece mais feliz que eu, mesmo com algo que eu julgo ser defeito. Vou ofender pra me sentir melhor. Hã? Tá, eu entendi o que ela... Se parece mais... Não, eu entendi. Eu entendi o que ela quer dizer. Só não vi conexão com a realidade. Mas tudo bem. Esse é o pensamento dessa gente frustrada que não consegue ver outras pessoas felizes. Cara, imagina você ver numa sociedade em que você é taxado de frustrado e infeliz por você criticar uma coisa que você não acha bonito. Imagina só, eu falo da Thaís Carla. Eu critico o corpo da Thaís Carla, automaticamente eu sou frustrado com o meu. Eu treino pra cacete, tenho um baita orgulho do meu corpo, me alimento bem, gosto de tirar foto, me sinto perfeitamente feliz em ser visto na rua, não tenho nenhuma vergonha no meu corpo. Mas eu sou frustrado porque eu critiquei uma coisa que eu não acho bonita. Pois Te faz sentido isso? Esquerdista. Te faz sentido? Claro que não. Deixa eu só aqui mudar minha tela. Mas no final das contas, Lai, o que você diria pra finalizar sobre essa questão toda, a sororidade? Eu vim aqui hoje e te chamei porque eu queria ver você falar de sororidade. Eu quero você malhar a sororidade feminina. Então, é como eu já falei, eu não tenho muito mais o que falar, porque a sororidade é uma mentira. E eu já falei isso outras vezes aqui. Eu já falei isso. A sororidade é mentira, a sororidade ela não funciona da forma que as pessoas acham que funciona. A mulher só vai ser gentil, educada, legal, no sentido ali de não ter nada de competição com a outra. Se por acaso ela não for um problema para ela, então se ela, por exemplo, aquela mulher é muito bonita a ponto dela se sentir enciumada porque o namorado, marido ou alguém que ela gosta olhar para aquela outra e ela vê que aquilo pode gerar um problema para ela, a sororidade morreu. E a maioria
maioria das pessoas é assim. Por exemplo, eu duvido ela ter essa sororidade toda se fosse uma mulher muito bonita, que o parceiro dela julgasse ali que era uma pessoa muito bonita. Não estou dizendo que as mulheres não têm essa capacidade, ou as mulheres elas não conversam entre si, as mulheres elas se detestam, não é sobre isso. Mas existe uma linha. Não é todas que conseguem chegar lá. Na verdade, existem exceções. Entendeu? São poucas que olham para outra e de fato ajudam. De fato, elas são sem ser sem agir de forma mais, acho que reacionária, eu não sei Reativa. dizer. Reativa, reativa, sem agir de uma forma muito reativa com a outra, entendeu? Pelo menos inicialmente. Então, as pessoas precisam parar disso e outra, e de reduzir tudo a machismo, porque não é, as pessoas têm direito a ter opinião. É um erro lógico isso que ela está fazendo. Pessoas opinam sobre a aparência desde sempre. E ponto. Entendeu? E isso não é uma estrutura machista invisível, algo do tipo. É a realidade que a gente vive. A realidade que é a sociedade ali, onde todo mundo pode comentar sobre tudo e tá tudo bem. Sim, sim, cara. Eu confesso pra você que eu adoro essa sua percepção. Eu acho ela genial. E eu carrego isso pra vida. Toda vez que eu tiver a oportunidade de debater com alguma mulher sobre sororidade, eu vou usar essa, de que a sororidade da mulher só existe enquanto a outra que tá no outro lado não for uma ameaça pra ela. Não gera gatilho de competição. Do contrário, acabou a sororidade. A gente vê isso aos montes, enfim. Isso, mas é verdade. Isso até a parte do homem também. O homem, ele vai ser do outro, mas se ele gerar uma competição com algo que ele quer, ele vai fazer isso. A diferença é que um homem isso é mais explícito do que pra mulher, entendeu? Porque a sororidade, ela normalmente tende a ser vendida ali como se fosse um pacto de apoio incondicional entre mulheres, mas na prática isso não existe de forma nenhuma. O que eu vejo sobre os homens? Eu costumo falar que os homens são mais sinceros. Por exemplo, o homem não costuma fazer amizadezinha com um cara que ele julga como seu rival, com um cara que ele fala que ele não gosta. Eu já vejo mulheres defendendo, chamando de linda, uma mulher que elas claramente têm um problema e que elas não querem perto do marido, ou que elas odeiam, mas elas se sentem muito confortáveis em fazer amizade e fazer uma suposta aliança invisível com uma mulher que elas claramente não gostam, enquanto que os caras não fazem isso. O homem não faz amizadezinha, não chama de amigo um cara que ele não gosta, entendeu? Se é rival e acabou. A gente não faz amizade com homem que a gente não gosta. Então essa sororidade feminina ela é muito falsa. Sim, a sororidade ela é muito mais um slogan do que uma realidade, né? Isso. Mas, Lai, vamos finalizar? Claro. Obrigado pelo debate de hoje. Debate não, né? Pela reação de hoje. Cara, é um tema muito pertinente, foi muito bom trazer você aqui. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada, da presença da nossa IA inteligentíssima aqui. Vamos ficando por aqui? Claro. Se vocês quiserem ver mais a Lai, comentem se vocês querem ver mais ela e vão lá seguir ela no canal dela no Instagram. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Como já dizia Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fomos, rapaziada. Fomos.